Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anselmo, rogai por nós. Olá! Seja bem-vindo ao grupo de estudos Santo Anselmo. Nós estamos dando continuidade à nossa formação sobre a teologia dos sacramentos. E hoje falaremos do sacramento da reconciliação ou sacramento da confissão dos pecados. Antes, eu gostaria de lhe falar sobre as nossas redes sociais. Nós temos o nosso canal no YouTube, onde nós divulgaremos esse vídeo. Eu gostaria que você, ao assistir o vídeo, desse a sua curtida, o seu joinha e se inscrevesse no canal. Também nós temos uma página no Facebook, Grupo de Estudos Santo Anselmo. Eu gostaria que você se inscrevesse nessa página e curtisse as publicações lá disponibilizadas. Temos também um perfil no Instagram, com o nome de Grupo Santo Anselmo. Você pode se tornar nosso seguidor, eu peço que se torne nosso seguidor e curta as nossas publicações lá. E temos também um blog, por enquanto ele tem o nome gabrielcamposdf.com. Procure esse blog na internet, se inscreva e acompanhe as publicações e disponibilizações de vídeos também por lá. E, enfim, nós temos um WhatsApp, cujo número está aí na tela, onde você pode entrar em contato comigo, você pode fazer críticas, você pode dar ideias, dar sugestões, enfim, interagir da forma como você quiser. Pois bem, falando do sacramento da reconciliação. Nos dois primeiros vídeos, quando falamos da teoria geral dos sacramentos, eu disse que os sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja Católica, podem ser classificados, agrupados em 3 categorias. No primeiro momento, nós temos os sacramentos da iniciação cristã, que são o batismo, a Eucaristia e a Crisma. No segundo grupo, nós temos os sacramentos de cura, que são a reconciliação e a unção dos enfermos. E por fim, nós temos os sacramentos de serviço, que são os sacramentos do matrimônio e da ordem. Pois bem, estamos hoje iniciando a segunda categoria com o sacramento da reconciliação. Mas, para falarmos propriamente do sacramento da reconciliação, precisamos falar da figura do pecado. O que é o pecado? Isso porque o sacramento da reconciliação incide sobre o pecado. Ele é essencialmente o mecanismo por meio do qual Deus vai nos perdoar dos pecados. Então precisamos ter uma noção rápida sobre o tema pecado. São Paulo nos diz, na sua carta aos Romanos, todos pecaram e estão carentes da graça de Deus. O pecado é uma realidade que acompanha o homem desde os nossos primeiros pais. A Bíblia nos apresenta o pecado como uma falta grave diante de Deus. O Catecismo da Igreja Católica detalha mais e diz o seguinte: o pecado é uma falta contra a razão. O pecado é uma falta contra a verdade, contra a reta consciência. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. E isso por causa de um apego excessivo a certos bens e valores que nós consideramos, às vezes, muito relevantes. O pecado fere a natureza do homem, fere a solidariedade humana, fere a nossa relação com Deus. O pecado é essencialmente uma falta contra Deus. Davi, no Salmo 51, versículo 6, no Miserere, ele diz: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. O pecado ergue-se como uma muralha entre nós e o amor de Deus. Nos desvia de Deus.
Assim como o primeiro pecado, o pecado dos nossos pais, que está contado na alegoria de Adão e Eva, é uma desobediência, é uma revolta contra Deus, é uma vontade de ser iguais a Deus e, portanto, autossuficientes. O pecado que nós cometemos continua sendo essa repetição, essa revolta contra Deus, essa tendência que temos de achar que podemos nos autoconduzir independentemente da mão e da presença de Deus. O pecado é, portanto, um amor excessivo de si mesmo, a ponto de desprezar a Deus. É uma autoexaltação. O pecado é diametralmente oposto à obediência de Jesus. E é Jesus quem nos perdoa dos pecados. Temos duas grandes categorias de pecado na teologia católica. E nós precisamos fazer a diferença entre a ideia do pecado contraído e dos pecados cometidos. O pecado contraído é aquele pecado que está em todo o gênero humano, da criança recém-nascida ao idoso. É o pecado original, é o pecado de Adão, é o pecado inerente à natureza humana, porque é da natureza humana que nós herdamos esse pecado de Adão. O Gênesis nos apresenta, de uma maneira alegórica, a figura do pecado original. Adão e Eva são postos no paraíso, numa situação de perfeita e completa união com Deus, em claro estado de graça. Seduzidos pela serpente, que ali personifica o diabo, eles sonham com a perspectiva de serem iguais a Deus. E com a ideia de serem iguais a Deus, eles não precisam de Deus. Isso porque Deus lhes colocou um limite. Olha, vocês podem comer de tudo que estiver nesse jardim, mas não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dele comer, certamente morrerão. Esse limite é para colocar Adão e Eva numa condição de consciência de submissão a Deus. Deus lhes deu tudo e lhes exigiu apenas o reconhecimento de que são criaturas dependentes dele. Mas o diabo diz a Eva: no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos serão abertos e vocês serão como Deus. É aí que está a origem do pecado. É esse pecado que dá origem a todos os males do mundo. A tendência do homem de querer ser igual a Deus. Começando por não reconhecê-lo como Deus. Esse pecado é transmitido a todos os seres humanos. E é nesse sentido que São Paulo diz: todos pecaram. Mesmo a criança inocente pecou. Não cometeu um pecado, mas contraiu o pecado de Adão. E por isso está carente da graça de Deus. Esse pecado original, esse pecado que nos iguala, será perdoado por meio do batismo. Mas, a partir do batismo, que nos purificou do pecado original, do pecado contraído, a nossa tendência de continuar pecando, a nossa tendência de desacerto, que é resultado do pecado original, permanece na nossa alma e mancha a nossa carne. A ponto de, a partir daí, começarmos a cometer pecados, a realizar pecados por nossa própria vontade, por nossa própria deliberação. Então nós temos aí duas categorias. O pecado contraído, em razão da nossa natureza adâmica, humana,
que nos é perdoado em razão do batismo, e os pecados cometidos, aqueles resultado da nossa própria tendência humana de incorrermos nas falhas. Pois bem, o sacramento da reconciliação é o sacramento por meio do qual Deus vai nos perdoar os pecados cometidos. Aqueles pecados que cometemos em razão dos nossos atos, das nossas omissões, das nossas palavras, enfim, do nosso procedimento. Já que o pecado contraído, o pecado original, nos foi perdoado pelo batismo. Pois bem, quanto aos pecados cometidos, o Catecismo da Igreja Católica, no item 1854, nos propõe uma classificação desses pecados. Nós temos 3 categorias de pecados, dentre os cometidos, que são os pecados veniais, os pecados mortais e o pecado imperdoável. Então, repetindo, pecado venial, pecado mortal, pecado imperdoável. Muito bem. O pecado venial, segundo o item 1862 do Catecismo, ele é cometido quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. Então vamos detalhar isso aqui. Vamos pensar com cuidado e definirmos de maneira bem clara o pecado venial. O pecado venial é cometido quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. Então vamos ver com calma o item 1862 para definirmos com clareza o pecado venial. Diz o texto: comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral. Bom, o que é matéria leve? Matéria leve é tudo aquilo que não se constitui matéria grave. A matéria grave é o objeto dos 10 mandamentos da lei de Deus e dos 5 mandamentos da Igreja. Então, os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da Igreja constituem matéria grave. Tudo aquilo que escapar aos 10 mandamentos da lei de Deus e aos 5 mandamentos da Igreja constituem matéria leve. Então, quando eu, em matéria leve, não observo a medida prescrita pela lei moral, isto é, nos pecados mais simples, nos pecados de menor potencial ofensivo, eu estou cometendo um pecado venial. Ou ainda, mesmo quando cometo um pecado violando a lei de Deus ou violando os mandamentos da Igreja, isto é, quando em matéria grave, eu não tenho um pleno conhecimento de que o fato é pecaminoso, ou eu não tive o pleno consentimento, né? Aquela vontade de realizar a atividade. E aí eu terei cometido um pecado venial. Então, o pecado venial, repetindo, pode ser cometido de 2 formas. Quando eu violo a medida prescrita pela moral em matéria leve, ou quando eu violo a matéria grave, 10 mandamentos, ou os mandamentos da Igreja, sem pleno conhecimento e sem pleno consentimento. Eu vou dar um exemplo bem claro. Imagine que uma pessoa está navegando pela internet e, enquanto ele está ali navegando,
aparece, sem que ele tenha procurado, né? Aparece um site com pornografia. Ou ele recebeu um e-mail de uma pessoa conhecida, ou uma mensagem de WhatsApp, e quando ele abre a mensagem, sem saber do conteúdo, está ali um conteúdo pornográfico. Veja, apreciar pornografia é um pecado grave, porque é pecado contra a castidade, é violação do sexto mandamento. Mas essa pessoa que recebeu uma mensagem de um amigo, abriu a mensagem e viu que tinha um anúncio de pornografia, ele não teve o consentimento, a vontade deliberada de buscar material pornográfico. Então, ele foi como que surpreendido por aquela situação sem o seu consentimento. Imediatamente, ele deve deletar aquilo, né? Se afastar daquela situação. Aquela imediata apreciação, se ocorreu, foi um pecado venial. Não é? Diferentemente da pessoa que deliberadamente quer apreciar pornografia e busca essa pornografia, por exemplo, na internet. Aí se comete pecado grave. Então, o pecado venial é aquele pecado em que você, em matéria leve, você não observa a medida prescrita pela lei moral. Ou, na matéria grave, você não tinha consciência plena do pecado, ou você não concordou, você não tinha consentimento, vontade deliberada de chegar naquela situação. Pois bem, esse é o pecado venial, item 1862. O item 1857 do Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre o pecado grave. O pecado grave, ou pecado mortal, ele é um pecado que nos separa da relação com Deus. Ele rompe o vínculo da graça. Enquanto o pecado venial apenas ofende a nossa relação com Deus, o pecado mortal rompe, nos separa completamente de Deus e coloca a nossa alma no caminho do inferno. Veja que a situação é muito grave. O pecado mortal rompe o nosso vínculo de relação com Deus, o nosso vínculo com Deus, desculpe, e nos coloca no caminho do inferno. Para cometermos um pecado grave, um pecado mortal, é preciso que concorram 3 elementos diferentes, que são eles: a matéria grave, isto é, a violação de um dos 10 mandamentos da lei de Deus ou de um dos 5 mandamentos da igreja, o conhecimento pleno de que aquela ação é pecaminosa e a vontade, o consentimento deliberado de praticar aquela ação. Então, quando concorrem esses 3 elementos, eu estou violando um dos mandamentos da igreja, eu estou violando um dos mandamentos da lei de Deus, tendo consciência de que aquela atividade é pecaminosa e com vontade deliberada, com pleno consentimento de praticar aquela ação ou omissão, então eu estou incorrendo em pecado grave, que é o pecado que vai romper o meu vínculo de amizade com Deus e com a igreja, ao contrário do pecado venial. E esse pecado grave é o pecado que vai reclamar, para me reconciliar com Deus e com a igreja, a incidência do sacramento da reconciliação, o nosso tema principal. Por fim, nós temos o pecado imperdoável, ou o pecado contra o Espírito Santo. No texto de Mateus, capítulo 12, ali pelo verso 30, 29, 28, 30, Jesus expulsa demônios enquanto algumas pessoas chegam e insinuam, afirmam que ele está expulsando Satanás pela própria força de Satanás. Jesus vê então que mesmo diante de uma manifestação milagrosa de Deus, as pessoas resistem, endurecem os seus corações e não querem ter uma relação de confiança em Deus. Então ele diz: todos os pecados e toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada.
Nós vamos nos lembrar que lá no Evangelho de São João, nos últimos diálogos ali, antes da instituição da Eucaristia, Jesus ensina aos apóstolos que ele vai enviar o Espírito Santo, que vai nos convencer do pecado, que vai nos convencer da justiça e vai nos convencer do juízo. Essa é a ação do Espírito Santo, acusar a nossa mente de que cometemos pecado. E devemos ser sensíveis a essa acusação e buscarmos o perdão dos pecados, buscarmos a correção da vida. Quando nós resistimos à voz do Espírito Santo, quando nós resistimos a essa conscientização de pecado, nós vamos tornar o nosso coração endurecido, cauterizado, cicatrizado. Isso vai nos levar a uma condição de uma pessoa que vai voltar deliberadamente as costas a Deus. E se encontrarmos a morte nessa condição de inimizade deliberada, resistindo à ação do Espírito Santo, nós estaríamos cometendo o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e colocando a nossa alma novamente no caminho do inferno. Muito bem. O pecado grave, como eu disse, ele tem duas consequências. A consequência de romper o vínculo da graça, romper a nossa relação com Deus. Essa é a consequência eterna, a pena eterna, que é a pena de não ver a Deus no paraíso, de não ter a visão beatífica de Deus, de não ter a vida eterna junto de Deus. Essa consequência é a pena eterna, incidente sobre aquele que comete o pecado grave. Mas o pecado grave também produz uma outra consequência, uma desordem temporal e, portanto, uma pena temporal. Eu vou explicar. Imagine que alguém cometa um furto. Quando você comete um furto, você viola a lei de Deus, que determina que não furtemos os bens alheios. Mas você viola também a ordem econômica e patrimonial, subtraindo o patrimônio de outra pessoa. Então, existem aí duas consequências. Uma consequência que aponta para a eternidade, que é o rompimento do vínculo da graça com Deus, e uma consequência neste mundo, que é a desordem patrimonial, moral, gerada pelo furto. Todos os pecados têm essas duas consequências. Todos os pecados receberão como castigo essas duas penas, a pena eterna e a pena temporal. Assim, é preciso que o pecador, que o fiel católico, busque a reconciliação de tal modo que ele possa eliminar essas duas penas que pesam sobre ele. O pecado mortal vai gerar uma pena eterna, uma pena de caráter eterno, uma pena que aponta para a eternidade, que é a condenação de não ver a Deus no paraíso, de não ter acesso à visão beatífica de Deus, de estar colocado no inferno, na separação completa de Deus. Por isso, quando se comete o pecado mortal, essa pena eterna somente pode ser objeto de uma sanação, de uma compensação, de uma eliminação, por meio da confissão arrependida ao sacerdote, isto é, por meio do sacramento da reconciliação. Mas o pecado produz também uma pena temporal, uma desordem no mundo material e espiritual. E essa desordem, essa pena temporal, ele vai sanar por meio do cumprimento da penitência que vai ser imposta pelo sacerdote e ainda por meio do cumprimento de uma série de medidas e ações piedosas, como esmolas, leitura piedosa da Bíblia, a prática de ações caridosas, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a frequência à missa, enfim, uma série de medidas que vão também compensar essa desordem temporal causada pelo pecado.
eventualmente, nós voltaremos a esse tema quando tratarmos ou quando fizermos um estudo sobre as indulgências na Igreja Católica. Por fim, nós gostaríamos de falar nesse primeiro vídeo sobre o fato da reconciliação, do sacramento da reconciliação estar colocado após o batismo. Eu vou explicar. Imagine duas situações. Você batiza o seu filho quando ele é recém-nascido. Então, ele tem o pecado contraído, o pecado original, o pecado de Adão perdoado. Mas ele vai crescer, num primeiro momento, sem pecado, mas na medida em que ele alcançar a idade da razão, ele vai eventualmente cometer as suas pequenas falhas na infância, que vão se tornar mais graves na adolescência, não é? E mais graves ainda na idade adulta. Ou seja, depois de ter o pecado original apagado pelo batismo, ele terá então os pecados cometidos. Veja bem, o pecado contraído de Adão foi apagado pelo batismo, mas a partir da idade da razão, ele terá os pecados cometidos, sendo realizados praticamente diariamente. Então ele vai precisar voltar à amizade plena com Cristo, e isso se faz por meio do sacramento da reconciliação, no caso do pecado grave. O sacramento da reconciliação é colocado após o sacramento do batismo. Vamos imaginar outra situação. Uma pessoa não foi batizada na infância, chegou à igreja e foi batizado na idade adulta. Quando ele é batizado na idade adulta, ele tem o perdão dos pecados cometidos e o perdão do pecado contraído, do pecado original. Isto é, ele tem toda a sua vida completamente limpa. No entanto, a partir dali, na condição de pessoa adulta, ele vai eventualmente cometer pecados veniais e muito provavelmente pecados mortais. Por isso ele vai precisar frequentemente voltar, emendar, reconciliar-se com Deus e com a igreja, e fará isso por meio do sacramento da reconciliação. Por isso, repito, o sacramento da reconciliação é colocado, é posto após o sacramento do batismo, que é o sacramento inicial. Então, terminamos aqui essa primeira parte sobre pecado, né, para voltarmos no segundo vídeo e falarmos propriamente sobre o sacramento da reconciliação. Continue conosco. Santo Anselmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.